Próxima questão do simulado, questão de número 5. Vamos lá, questão de número 5, traz lá no comando da questão. Tendo como base os aspectos sintáticos, julgue os itens a seguir. Quando a gente fala em aspectos sintáticos, você já sabe, tem a ver com gramática, né? A frase é a seguinte, olha. A governabilidade refere-se às condições do ambiente político em que se efetivam ou se devem efetivar as ações da administração, à base de legitimidade dos governos, à credibilidade e à imagem públicas da burocracia. A correção gramatical do texto seria preservada caso o termo públicas estivesse flexionado no singular da seguinte forma. Pública, o que você acha? Dá uma pausa no vídeo aí, tenta responder a questão, faz a leitura de novo, marca tempo. Quanto tempo você leva para responder esta questão, tá bom? Tá valendo, hein? Certo ou errado? Certo, correto, né? Então, o que acontece aí? Vamos nas orientações. Ó. O públicas, na verdade, é um adjetivo. E ele foi empregado no plural para caracterizar os substantivos credibilidade e imagem. Então, o que acontece nessa frase é que esse adjetivo ele está fazendo referência não só ao substantivo imagem, como também ao substantivo credibilidade. Observe que tem uma conjunção E aqui fazendo a soma dos dois, tá? Então, está aqui o primeiro substantivo, o segundo substantivo, e esse adjetivo fazendo referência a esses dois. Por que ele está no plural? Porque ele está concordando com esses dois. Acontece o seguinte, a flexão no singular, ela é facultativa, né? O que significa dizer? Ela tanto faz, apesar de prejudicar o sentido. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Isso porque o adjetivo ele passaria a caracterizar somente o substantivo mais próximo, que seria a imagem, né? Então, nota que a questão ela não menciona mudança de sentido. Quer ver? Eu vou até voltar aqui, ó. Ela menciona só aspectos sintáticos e ele pede para substituir o públicas por pública e não menciona em prejuízo semântico ou de sentido, tá? Então, o que acontece aqui? Vou dar uns exemplos para vocês para ficar mais simples vocês entenderem. Olha só esses 4 exemplos. Exemplo 1, pai e mãe preocupados. Exemplo 2, pai e mãe preocupada. A gramática determina o seguinte, concordância nominal. Quando eu tenho 2 ou mais substantivos e um adjetivo se referindo a esses dois, primeira regrinha de concordância, ele vai concordar em número com ambos os substantivos, por isso que é plural. E em gênero com o masculino da oração. Então, preocupado, gênero masculino por causa de pai, preocupados, porque ele concorda em número com os dois. Nesse caso aqui, qual que é a interpretação da frase 1? A interpretação é que o valor semântico, a carga semântica desse adjetivo, ela recai de maneira igual os dois substantivos. Significa dizer que ambos são preocupados na mesma proporção, na mesma medida. Agora, olha a frase 2. Pai e mãe preocupada. Quando a gente tem 2 ou mais substantivos e um adjetivo se referindo a esses substantivos, a gramática permite uma segunda forma de concordância, que é a chamada concordância atrativa, que seria a concordância com o substantivo mais próximo. Então, o adjetivo preocupada aqui, ó, ele está concordando somente com o substantivo mãe. Não significa dizer que o pai não seja preocupado. O pai também é preocupado, só que a mãe é mais. Essa intensidade do adjetivo, ela recai mais, a carga semântica dela, mais sobre o adjetivo, o substantivo mais próximo. Então, tecnicamente falando, a gente tem aí a opção de ser facultativo. Então, quando eu tenho 2 ou mais substantivos e um adjetivo, esse adjetivo pode concordar com os 2 substantivos na mesma proporção, na mesma intensidade. O que faz um adjetivo? Ele é um elemento caracterizador. Ele traz uma carga semântica ao substantivo a que ele se refere. Como no primeiro caso, preocupados, ele está se referindo aos 2, significa dizer que os 2 são preocupados na mesma proporção. No segundo caso, o preocupada concorda só com mãe. Então, o pai também é preocupado, porque veja que tem uma conjunção E, está somando os 2. Só que a mãe é mais. A carga semântica recai mais sobre o substantivo mais próximo. Concordância nominal, quando eu tenho 2 ou mais substantivos com um adjetivo, 2 possibilidades. Ou ele concorda com todos os substantivos, sendo que no gênero ele concorda com o masculino da oração e em número ele concorda com todos.
ou ele faz a concordância com o substantivo mais próximo. Quer ver? Olha o outro exemplo aí que eu trouxe também, foi até questionamento numa prova. Item 3, ó, camarão e sardinha frescos. Ambos são frescos na mesma proporção. E na frase 4, camarão e sardinha fresca. Ambos são frescos também, só que a sardinha é mais fresca que o camarão. Vejam que a interpretação é igual à frase 2 desse exemplo aí. Pai e mãe preocupada, a mãe é mais preocupada que o pai. E o item 4, camarão e sardinha fresca, a sardinha é mais fresca que o camarão. Portanto, na questão aqui, ó, voltando na nossa questão, tanto faz utilizarmos aí o públicas para ele concordar com os dois adjetivos, os dois substantivos, ou simplesmente se colocar só o pública aqui, ó, conforme ele pede, gramaticalmente é possível e ele vai concordar com esse substantivo mais próximo. Não que a credibilidade não seja pública, mas nesse caso a imagem seria mais pública que a credibilidade. Então a concordância aí é facultativa, mas como ele não pede alteração de sentido, então dá para a gente identificar dessa forma aí. Ok? Fechado então, mais uma vez aqui. Até amanhã, gente. Bons estudos e fica ligado aí na nossa próxima questão do gabarito aí, aliás, do nosso simulado, que é a questão de número 6 que a gente vai ver amanhã. Valeu!